E aí, Super Noquito, tudo bem com você? Voltou nesse canal, muito obrigado por estar aqui de volta. Você que é das antigas provavelmente vai reconhecer esse formato de vídeo. Esse vídeo que você vai assistir hoje ele é totalmente sem corte, ou seja, sou eu, puro, cru, sem corte, sem edição, sem papas na língua e na garganceta. Mentira. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, dá um like no vídeo, por favor. Se você tá aqui de volta, obrigado por ter voltado. Provavelmente você achou algum motivo para estar aqui de volta. E hoje eu vou falar de um rolê muito aleatório, um assunto muito aleatório, mas foi um gatilho pra me dar vontade de fazer esse vídeo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma série brasileira na Netflix, protagonizada pela... como é que é o nome dela? Giovanna... Não, que Giovanna Antonelli? Pela... Gente, eu não lembro o nome dela. Vai estar aqui embaixo. Que é incrível, simplesmente incrível. E foi um dos motivos cujos quais eu quis gravar esse vídeo. Porque fala sobre mães, basicamente, família. Só que a série em si, ela trata de uma experiência específica com a protagonista da série, que é uma mãe, né? E vamos lá, trazendo um pouco pro lado pessoal. Eu acho que a gente, quando é criança, a gente endeusa os nossos pais, né? Nossa mãe, nosso pai, ou quem cria a gente. Eu vou tentar falar quem cria a gente para tentar englobar todo mundo, né? Mas em questões de tradicionalismo ou do que de fato a gente vê mais comumente na sociedade, nós somos criados pelos nossos pais, pai e mãe, mãe, pai, enfim. Alguém cria a gente e transfere muito da vivência dessa pessoa que cria a gente pra gente quando a gente é criança. Então, quando a gente cresce, no meu caso, por exemplo, a minha mãe me criando, eu automaticamente, né, com a falta de experiência de vida, aí até de pensar como um indivíduo adulto assim, ou até adolescente, até jovem adulto, a gente endeusa os nossos pais. Eu endeusava a minha mãe. Só que quando você faz isso, né, no meu ponto de vista, lembrando aqui que eu não sou psicólogo, eu não tenho formação nenhuma, então me desculpem caso eu fale alguma coisa assim que fuja um pouco da realidade dos estudos e etc, da parte clínica da coisa. Tô falando um ponto de vista e do meu pós assistir essa série que se chama Pedaço de Mim, caso você não tenha assistido, que é muito boa e mexe muito com os nossos sentimentos com relação aos nossos pais e como a gente muitas vezes não vê o ponto de vista deles, né? Nós como filhos, a gente endeusa os nossos pais e coloca eles num patamar ou numa posição em que eles não são suscetíveis a erros, sabe? Quando você endeusa alguém, até um ídolo seu, né? Porque querendo ou não, nossos pais em algum momento da vida, mais uma vez dizendo num ponto de vista do que é mais comum de se ver na sociedade, quando você coloca alguém como ídolo, você tenta excluir todos os lados negativos ou coloca essa pessoa como sem lados negativos ou sem erros nenhum. Erros nenhuns, nem sei como é que fala. Enfim, quando você faz isso, caso aconteça alguma coisa que prove que seu pai ou sua mãe, no caso a mãe, né, porque eu tô falando com relação à série, caso aconteça alguma coisa com sua mãe que mostre realmente que ela é humana, que ela erra, que ela enfrenta situações, que ela tem os traumas dela, dá um choque na gente, né? E causa frustração, porque quem nunca depositou toda a confiança em alguém e se sentiu frustrado porque esqueceu que toda pessoa tem seus pontos positivos, negativos, a melhorar, e esse é o grande X da questão. Eu acho que a gente, quando a gente cresce, é muito importante que a gente tenha, talvez, e se você tiver uma intimidade com sua mãe, por exemplo,
de perguntar pra ela o que ela já passou na vida dela, sabe? De fato ter uma amizade e uma intimidade pra você muitas vezes entender até o ponto de vista dela das coisas. Muita gente eu sei que não tem esse tipo de intimidade com as mães ou com os pais, e pode ser até muito difícil chegar nesse ponto de perguntar, se esse ponto chegar, se esse momento chegar. Só que essa série me deu um gatilho, por quê? Eu lembro quando eu era criança, bem pequenininho, em algum momento, né, na vida, quando você começa a ir na casa dos seus amigos para fazer trabalho de escola, essas coisas, eu comecei a muito a comparar a minha casa que eu morava com a casa dos meus amigos, né? E em específico amigos que tinham mais, acredito eu, poder aquisitivo, ou às vezes tinham até uma família com mais membros. Por que eu digo isso? Porque eu só fui criado pela minha mãe. Meu pai foi um pai ausente, então a minha mãe foi quem fez o papel de pai e de mãe, e quem teve que, de fato, criar eu e minha irmã. E a gente, né, numa idade em que se é adolescente, jovem adulto e tal, a gente não entende o porquê das coisas. E eu lembro de uma vez questionar minha mãe. Na verdade, se eu não me engano, em algum momento ela questionou por que eu não levava os meus amigos pra casa e tal, e eu falei pra ela que eu tinha vergonha porque as paredes de casa eram todas descascadas, sabe, tipo, saindo a tinta e tal. E cara, hoje quando eu olho pra trás, isso me magoa tanto, porque eu fico imaginando, porra, quem já conhece, quem já esteve aqui no canal há anos já, eu contei minha história de vida uma vez, e quando a gente se mudou pra Uberlândia, o nosso caminhão de mudança, ele caiu no rio, então a gente perdeu tudo. A gente tinha onde morar, tinha uma casa alugada, só que a gente não tinha móvel nenhum, nada. Então os primeiros meses foram bem assim, de luta pra conseguir conquistar tudo de novo. E eu, sendo um adulto hoje em dia, olhando pra trás e me lembrando em específico dessa situação, eu imagino quanto minha mãe ficou chateada com relação a esse questionamento meu, que é extremamente raso, né? Tá certo, considerando a minha idade, por não ter esse desenvolvimento e essa, né, evolução de pensar, de se colocar no lugar do outro, eu fico imaginando como ela deve ter se sentido, né? E essa série, Pedaço de Mim, ela traz muito isso. Quantas camadas os nossos pais, nossas mães têm, que a gente desconhece, porque a princípio a gente endeusa eles, a gente começa a ver eles como pessoas a se admirar, né, tipo, inspiração pra gente, etc. O que faz com que a gente enxergue somente o que a gente quer ver de fato, e somente o que está lá disponível para ser visto. Mas quando começam a passar situações de frustração em que seus pais, sua mãe, seu pai, eles começam a mostrar de fato que eles são seres humanos, que eles passaram por dores, que eles passaram por traumas, e que tem muitas coisas que não vão ser modificadas justamente pela situação que eles passaram de vida, ou pela personalidade deles que já é formada, que já não é mais mutável assim, ocorre um choque muito grande, né? E se você assistir essa série, eu tenho certeza que você vai ter a mesma percepção que eu tive. Exatamente a mesma. Porque ela é muito delicada na forma com que ela abrange os temas abordados, que são bem sérios. E ao mesmo tempo, com muita delicadeza, ela mostra o quanto a personagem da mãe na série, o que ela faz para proteger os filhos de situações que ela acha que ela pode conviver sem mostrar para os filhos, de fato, né? Escondendo as situações. Tudo por proteção e amor. E essa história que eu contei para vocês do que eu fiz, né? E que logo em seguida, tipo assim, minha mãe acabou, né, encontrando uma outra pessoa para ter um relacionamento amoroso. E aí a nossa casa, ela, enfim, foi pintada e tal. Eu fico imaginando o quanto isso não refletiu na cabeça dela e o quão doloroso deve ter sido para ela ouvir isso de mim. Mesmo, né, sendo mais novo, não tendo a percepção que eu tenho hoje em dia das coisas. Gente, ela tinha conquistado tanta coisa sozinha, batalhado tanta coisa sozinha para eu chegar e falar isso pra ela. Dói em mim hoje em dia, sabe?
Por isso que eu falo que é muito importante hoje você sentar com seu pai, com sua mãe, se você tiver a oportunidade, e ouvir deles a história de vida deles. Como foi a dor que eles sentiram, como foram as frustrações, como foram as vitórias, sabe? Porque querendo ou não, eles são pessoas como qualquer outra, como seus amigos. Você não senta e conversa com seus amigos para perguntar ou para conhecer a história de vida deles? Por que não fazer isso com os nossos pais? Entendeu? Eu sei que famílias são diferentes, muitas vezes as pessoas não têm a mesma intimidade que eu tenho com a minha mãe de fazer esse tipo de pergunta, de questionar e tal. Sei que existem limitações, sim, mas até onde você pode ir para você conhecer o outro e tentar ver por outros olhos certas situações. Não estou dizendo que certas situações não sejam culpa dos próprios pais ou dos próprios familiares por si só, mas tem certas situações que a gente consegue entender a explicação do porquê da pessoa se comportar de tal forma, entende? E isso demora um pouco para você entender. Então fica aí a minha dica para vocês dessa série que foi lançada no Netflix, que se chama Pedaço de Mim, e que é impecável. Eu tenho certeza que você vai passar por uma montanha-russa de emoções, igual eu passei. Foi assim, realmente um rolê muito louco, só que vale muito a pena. Já deixando aqui de antemão um alerta que existem vários gatilhos na série. Então, se você tem sensibilidade com assuntos que são relacionados a aborto ou alguma coisa nesse sentido, ou até com problemas familiares, é uma série sensível de se assistir. Então, esteja preparado. E é isso. Eu acho que uma forma de você, às vezes, inclusive, se aproximar, tentar se aproximar dos seus pais para ouvir a história deles e tentar enxergar um outro ponto de vista, dependendo do que você está passando com eles, ou até por decisão própria, não estou passando nada de errado com eles, está tudo certo, mas eu queria ir além na nossa relação. Procura um psicólogo, uma terapia, que eu acho que ajuda muito a gente a se colocar no lugar do outro e tentar trazer respostas de coisas que às vezes a gente cala dentro da gente mesmo, perguntas que a gente cala, mas que no fundo da nossa cabeça ainda ficam martelando, sabe? É muito importante, sabe? Quando a gente consegue desendeusar os nossos pais, nossas mães, e colocar eles numa posição de ser humano e entender que eles são exatamente como a gente, com defeito, com erros, com experiências, histórias de vida. E é isso. Ai, gente, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido pra você. E vamos ouvir mais o outro, sabe? Eu acho que principalmente daquelas pessoas que são próximas de você, principalmente das pessoas que você tem conhecimento da índole, do caráter e tal, as pessoas erram e tal, e é bom que a gente ouça, tenha ouvido, sabe? Pra quem não gostaria de ter uma segunda chance assim na vida, em determinados assuntos, em determinadas situações, sabe? Por que não conceder isso a uma pessoa que talvez você conheça? Você conhece a índole da pessoa, o caráter. Por que não conceder isso para outra pessoa também? Por que não tentar ouvir, sabe? É isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Polêmico. Nem tanto. Enfim, tchau.